Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 79 do livro de Salmos. Só um instante, por favor, Deus me continuar. Salmo 79 diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhe desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Que Deus, na sua infinita bondade, a sua graça intraduzível, possa nos ajudar nesta noite na compreensão da palavra revelada, que Ele possa torná-la clara, iluminada, para que sejamos tratados para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. No capítulo 73 do livro de Salmos, que faz parte desse terceiro livro, que vai do capítulo 73 ao 89, então estamos aí no terceiro livro dos Salmos, e isso segundo o entendimento pacificado entre pessoas que gastaram as suas vidas na compreensão do contexto, embora não estejam nas escrituras, que temos aqui 5 livros, mas esse é um consenso na divisão dos Salmos, que nesse caso estamos aqui nesse terceiro livro, que, como disse, do capítulo 73 ao 89. Então, no capítulo 73, nós temos uma demanda do povo de Deus quanto às injustiças, quanto às práticas perversas que são levadas avante pelos homens, pelos ditos inimigos do seu povo, dito por aqueles que exercem o poder sobre o povo de Deus. E esta é uma referência muito provavelmente direcionada àqueles que agora dominavam a nação de Israel. Eles haviam perdido o poder para outras nações, e esse terceiro livro, ele praticamente discorre esses acontecimentos de inimizade, de oposição,
de destruição, de opressão por parte daqueles que agora detêm o poder, e não há um consenso entre os estudiosos sobre que inimigos ou quais inimigos eram esses, referidos pelos vários capítulos aqui desse terceiro livro de Salmos, pode ser uma referência à Síria, pode ser uma referência à Babilônia, então há vários, pode ser uma referência até inimigos como os gregos, Antíoco, Epifânio, por isso vai. Mas o fato é que eles estavam sendo hostilizados por inimigos de Deus, e esses inimigos de Deus queriam, de uma forma cabal, a destruição da identidade de Israel como povo de Deus. Essa destruição implicava de uma forma direta na destruição da palavra de Deus. Isso porque a identidade do povo de Deus está para a palavra de Deus como a cabeça está para o tronco, vamos assim dizer, como o sangue está para a condição orgânica do nosso corpo. Então tem-se uma situação que é como dedo e unha, é algo que é intimamente ligado a ponto de não poder se imaginar. Povo de Deus sem palavra de Deus. Eles eram conhecidos, o povo de Israel era conhecido como o povo do livro. No hebraico, Am HaSefer, o povo do livro, para dizer que a identidade do povo de Deus em toda a sua história foi e é, e continuará sendo para sempre, a palavra de Deus. Então os inimigos queriam, como querem sempre, a destruição da identidade desse povo. Queriam que esse povo fosse extinto. Situações já vividas ou já estudadas em outros livros, como o capítulo 4 do livro de Esther. Esses dizeres: há em nosso meio um povo cujas leis, cujos valores, cujos princípios são diferentes, não convém existir. O problema desse povo é a fé deles, são os valores deles, são os princípios deles, que são princípios que podem tornar a nossa sociedade inviabilizada. Não podemos tolerar esse povo com os seus princípios. Então, como não é possível destruir apenas seus princípios, nós precisamos destruí-los. Como eles estão para os seus princípios, como o sangue está para a condição orgânica do corpo, então tem que destruir juntos eles e seus princípios. O capítulo 73, ele fala da queixa do povo de Deus pela determinação dos adversários em destruí-los. Mostra a preocupação daqueles que temem a Deus quanto ao avanço dos inimigos do Deus da palavra e da palavra de Deus. E esse zelo, ele precisa ser melhor compreendido. Ainda falando no capítulo 73, nós temos ali uma divisão. Ele vai até certo ponto nesse zelo que não está bem, vamos dizer assim, bem resolvido, bem orientado. E o zelo sem a sabedoria, ele pode ser uma tragédia, ele pode levar à destruição. Exemplo disso na Bíblia, Saulo antes de ser Paulo. Ele no zelo sincero estava também o quê? Equivocado. E nesse zelo sem a sabedoria, ele derramou sangue. Ele cometeu desatinos, crimes contra Deus, matou o povo de Deus. Quando ele se converte, então o zelo, que era sincero porém equivocado, passa a ser um zelo fundamentado na sabedoria. Então aí começa o ministério dele, começa a vida ministerial dele. Então, o que acontece? Nós temos esse povo, essa demanda por causa dos inimigos de Deus, que precisava ser melhor compreendida. E isso por quê? Aqueles inimigos que agora estavam tendo a ousadia de avançar, estavam tendo a intrepidez de assim dominar, assim subjugar, eles o estavam fazendo por causa de uma determinação de Deus em disciplinar o seu povo. Em disciplinar o seu povo. Esse terceiro livro, ele trata muito disso. O que Deus permite
as hostilidades que Deus permite que venham sobre o seu povo. Biblicamente isso é um ponto pacífico. Quando Deus quer tratar com o seu povo, um dos instrumentos que Deus pode utilizar é permitir que adversários de Deus, adversários da palavra de Deus, avancem sobre o seu povo. A disciplina de Deus muitas vezes se expressa desta maneira. Interessante que num contexto que provavelmente é o mesmo, o profeta Abacuque, no capítulo 1 de Abacuque, no mesmo livro, ele faz essa pergunta: Senhor, como é que pode? O Senhor vai usar alguém que é mais injusto do que nós para nos corrigir? Tu és tão puro, exclama Abacuque, que não podes ver o mal. Como é que o Senhor vai permitir? Os babilônios não, Senhor. Os babilônios são a definição maior que existe de maldade, de degradação. Babilônia é um símbolo de todo levante contra Deus pela história. O Senhor vai permitir que essas pessoas pisem sobre aqueles que o Senhor escolheu, que são o teu povo. Como é que o Senhor vai permitir uma coisa dessa? Hebreus capítulo 12 faz essa pergunta, faz essa colocação. Se aceitais a repreensão do Senhor, então sois filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? De outra forma, você não é filho. Você não tem legitimidade. Ele usa o termo bastardo, né? Porque naquela época o filho que não era daquele mesmo casamento, ele não tinha direito naquela época. Então ele usa o termo bastardo. Você não tem direito a herança, você não aceita disciplina, você não se deixa corrigir. Então, Deus muitas vezes, ele usa a tragédia para fazer o seu povo acordar. Eu fico pensando, o que é que existe na cabeça de um crente que você está aqui pregando, ele está com o celular ali vendo outras coisas? Isso acontece nas igrejas, mundo afora. Não estou falando dos irmãos que estão acompanhando a mensagem, né? Muito embora eu tenha certeza que é complicado. Você está acompanhando a mensagem, mas as redes sociais mandam a propaganda ali que não tem nada a ver. É um fator de dispersão contínuo, não é o ideal. Você acompanhar a mensagem com o celular não é o ideal. Você não está tomando todas as precauções para que você possa receber a mensagem. Você sabe disso. Mas tem pessoas que de propósito eles ficam ali e veem outras coisas mesmo. Ou se você está pregando a palavra, ele está amassando o espírito. Né? Ou você está pregando a palavra e ele está conversando. Tem irmãos que ficam numa situação difícil. Eu queria ouvir a mensagem, mas é muito deixa. O irmão não deixa, ele conversa o tempo inteiro. O que está acontecendo com as pessoas que têm uma insensibilidade tamanha para com o que Deus está falando? Então, quando Deus não alcança o coração da pessoa de uma forma graciosa, vamos assim dizer, Deus envia a tragédia. Você não me ouviu através dos meios graciosos que eu enviei? Você não me ouviu através dos meios, vamos dizer assim, confortáveis, cômodos que eu te enviei? Estou mandando a tragédia. A tragédia, não poucas vezes, ela é instrumento de Deus para que a pessoa possa acordar. Falando de tragédia, falando de morte. Porque há aqui, nesse terceiro livro, contextos como a situação dos babilônios, de inimigos que vieram ali e derramaram sangue. Fizeram os pais ficar sem os filhos. Fizeram os filhos ficarem sem os pais. Deus fez a morte entrar dentro das casas, como mensageira dele. Não queria ouvir. Não queria ouvir. Né? E a gente cita muito Abacuque. Naum, capítulo 1. Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade pode seus pés. O Senhor fala através da tragédia. E as pessoas muitas vezes só vão ouvir depois que uma situação trágica aconteceu. Então o que acontece? A demanda do salmista é uma demanda justa. Ela é uma demanda justa, porque ele está se condoendo por causa do avanço contra os princípios da palavra de Deus. Uma sociedade onde avançam contra os princípios da palavra de Deus e o justo não brada em alta voz,
não fala nada, não reage, não protesta com tudo que ele pode dignamente protestar, não tem esperança para essa sociedade. Então, isso está aqui. Ele está protestando. Ó Senhor, o que o ímpio está fazendo? Como é que pode? Está prosperando. Os perversos que querem destruir o Senhor, querem destruir tua palavra, querem destruir teu santuário, estão prosperando. Então, a queixa dos justos, né? Ela precisa existir, porque quando o justo se cala numa determinada sociedade, é o fim dela. Ela vai ser destruída. As sociedades que foram destruídas ao longo da história, foram destruídas porque a palavra de Deus se calou. Porque a voz da verdade se calou. Você recua na história e você percebe isso. Que não havia mais ali espaço para a voz que confrontasse a impiedade. Essas vozes se calaram, né? Ou em muitos casos sequer existiram. Então essas sociedades foram destruídas. Quando a voz do justo se cala, você tem um sinal claro e infalível da destruição daquela sociedade, né? Só que, por outro lado, nós vamos compreender que Deus, Ele está permitindo as aflições que vieram para cima do justo, para que o justo exatamente recuperasse na integridade o seu ofício. O livro de Salmos não tem a ação de um ímpio. Aqui não tem uma possibilidade do ímpio ser protagonista de vários versículos, enfim, não vai narrar como nos outros livros da Bíblia, o que fez, por exemplo, reis perversos como Acabe, como Manassés, enfim, fez Manassés isso e dedica uma página, duas a essa figura, esse vilão. Não. Aqui é a expressão do justo, que está orando pelo que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é Deus tratando com o justo, Deus permitindo que os perversos prevaleçam sobre os justos a título de disciplina, para que o justo pudesse recuperar a totalidade do seu ministério. Eles estavam sob disciplina. Trata-se disso. O justo sendo tratado, punido, disciplinado, afligido, castigado, para ele recuperar o seu ministério. Você vai entender isso em expressões, como por exemplo o Salmo 119, versículo 70. Foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos, que é também recuperar, trazer de volta teus estatutos. Eu estava vivendo uma vida desapercebida. É quando a tragédia é uma bênção. É quando o caos é a manifestação da graça de Deus, para o justo recuperar o seu ministério, que ele havia abandonado. Isso para nós, sociedade de cristãos aqui no Brasil, recuperar a simplicidade do Evangelho, a simplicidade. O Salmo 79, ele dá continuidade a esse mesmo caminho. Nesses 13 versículos que estão aqui, ele está dizendo: nações invadiram a tua herança. Ou seja, nós somos teus, nós somos tua herança, e estamos sendo profanados na condição de povo sacerdotal, na condição de santuário teu, profanaram o teu templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Tragédia. Deus tratando com o seu povo. Perderam os direitos todos. Não poucos deles viram seus bebês morrerem na espada, na lança, na flechada. Não poucos deles viram suas esposas mortas, suas filhas barbarizadas, abusadas, mortas. Não poucos deles viram seus maridos mortos. Isso aconteceu porque o povo não queria receber a mensagem de Deus de outra maneira. E Deus estava determinado em fazer com que aquele povo fosse restaurado para o ministério que lhes fora confiado. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura, tornando-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Que coisa, que situação terrível, que sobreveio ao povo que tinha essa consciência: somos herança do Senhor. Irmãos, dentre as muitas verdades que isso nos ensina,
nós podemos afirmar o seguinte: Deus não nos deu o ministério que Ele confiou a cada um de nós para nós exercermos da forma como queremos. Deus não nos vocacionou para os seus propósitos para a gente exercer ao nosso bel prazer. Ele não fez isso e não vai permitir que isso aconteça. Quando ele diz: a minha glória a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando você olha para a sua casa, aí você percebe que alguém adotou uma atitude que não está de acordo com os ensinos da palavra de Deus. E às vezes aquela atitude tem uma atitude, vamos dizer assim, escancarada, ela é sutil. Mas nem por ser sutil, ela está cheia de significados. Ela está plena de significados. Essa atitude aparentemente inofensiva está dizendo o seguinte: ó, eu estou introduzindo aqui um novo momento nessa família. E eu estou fazendo isso e dizendo para que quem está me vendo faça a mesma coisa. Não é? Isso por parte de qualquer um, por parte da esposa, por parte do marido, por parte do jovem, da jovem, do adolescente, da adolescente. Então adotou uma prática ali: eu não era assim. Não veio de mim, eu não ensinei como pai cristão, eu não ensinei como mãe cristã. Essa prática não é daqui. De onde vem essa prática? Não é? Então você tem ali algo que está sendo instituído para agredir o chamado, a vocação da família, o ministério da família. Quando a Bíblia diz: não destrua, não remova os marcos antigos que fixaram para os pais, os valores, o arcabouço de princípios, os marcos reguladores de conduta da ética cristã. Não remova, não tome atitudes que lancem dúvidas sobre esses valores assim constituídos. E o que a gente está vendo demais acontece no meio da família evangélica, no meio do povo de Deus. O chamado, a vocação nossa como herança de Deus, como povo de Deus, sendo ameaçada pelas coisas que estão entrando dentro da igreja, está entrando na família. Eu tenho batido nessa tecla, eu preciso continuar falando. Não é? Por quê? Que o jovem cristão ele quer uma tatuagem. O que é isso? Vai analisar o contexto, o histórico disso aí, a origem dessas coisas. Para que você quer seu corpo marcado com essa marca? Isso comunica os valores eternos? Isso proclama a salvação de Deus? Isso proclama os princípios bíblicos? Porque na condição de chamados por Deus, nós somos o povo chamado para proclamar esses valores. Tudo em nós deve proclamar a palavra de Deus. Palavras, atos, estilo, moda, tudo, opções de amizade, tudo que nós fazemos está comprometido com a única causa justa que existe. E você fica vendo por que você quer isso. Qual a motivação que te leva a adotar essa prática sendo você de uma família cristã? Não é? Por quê? Você quer esse estilo de roupa sensual. Não é? Qual que é a sua motivação em adotar essa prática? Há situações bastante constrangedoras, sabia? No meio das comunidades cristãs, há aqui senhoras, jovens, adolescentes, rapazes, meninos, mães de família, pais de família. Há situações bastante constrangedoras devido à trazida de práticas mundanas para dentro da igreja. Bastante constrangedoras, bastante embaraçosas. Você vai pregar, não é muito o caso aqui da igreja na Volante, mas a gente já pregou esse lugar fora. Meu Deus, alguém tem que trazer uma roupa para essa irmã. Ela saiu, ela estava desejosa demais, então ela queria demais ir para o culto e esqueceu a roupa em casa. Não deu tempo para pegar a roupa, não deu tempo para ela se vestir. Alguém deveria ter dado um toque: ô fulana, você vai para a igreja, vai ser mais uma vez se você for vestida. Faltou. Cadê o marido dela? Cadê os pais dessa jovem? Cadê os pais desse jovem que vai para a igreja com uma calça frouxa para ele mostrar toda a cueca? Vamos ser bem rasgado. E vai dizer. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos um povo com uma identidade. Essa identidade é a palavra de Deus, é a Bíblia, com os princípios que estão bem claros nela. Quando o povo de Deus começa a
sair, Deus avisa: vamos sair fora. Vocês estão perdendo de vista o chamado de vocês. Vocês estão perdendo aos poucos a identidade de vocês. Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, Deus vai falando. Quando o povo não ouve, da forma, vamos dizer assim, amena que Deus fala, com afago, abraçando meu filho, minha filha, você está saindo fora. Deus vai falar de forma trágica, é o contexto. Eles arrasaram com a herança. Eu não posso entender quando eu vejo um país maravilhoso como o nosso, um país esperança para o mundo em termos missionários e em termos de alimentação, em termos de sustento, dizem no Brasil, celeiro do mundo, tanto em termos missionários quanto em termos econômicos. Eu não posso entender como é que um país maravilhoso como esse, tão promissor como esse, cai na situação que nós temos. Eu não posso entender de outra maneira a não ser na compreensão de que o juízo de Deus está sobre o Brasil, em especial sobre a igreja brasileira. Como é isso? Nós temos os poderes tomados de assalto por homens que estão rasgando nossa Constituição, rasgando a palavra de Deus, ensinando para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que o mal é melhor que o bem não presta, que a mentira é melhor que a verdade não presta, ensinando que a família não presta, ensinando que Deus não é bom, pervertendo a vontade de todos os valores para todo mundo ver. Nossos magistrados estão violentando os valores da nação brasileira, desde os valores bíblicos e, consequentemente, os valores constitucionais, cívicos, etc., para todo mundo ver. Nossos legisladores estão junto com eles na perversão de todos e quaisquer princípios verdadeiros. A mídia nem se fala. Nossa nação está sendo destruída. E eu não posso ter outra coisa em mente. Deus está chamando a igreja ao conselho. Deus está chamando a igreja ao conselho. Jeremias capítulo 25 coloca isso. Eu tenho um cálice aqui para as nações beber. O cálice da minha ira. E sabe quem vai beber primeiro esse cálice? Meu povo, Israel. Porque Jeremias colocou para a nação de Israel. Vocês vão beber primeiro. Porque eu começo a corrigir, a disciplinar, a punir, a começar da minha casa. A começar da minha casa. Depois eu vou acertar as contas com aqueles que afligiram o meu povo, com aqueles que maltrataram, prenderam, mataram. Depois eu acerto as contas com eles. Mas primeiro eu começo com o meu povo, porque o meu povo é o guardião dos valores eternos. E o meu povo prostituiu esses valores. Aqui eu estou parafraseando, né? E o apóstolo Pedro, ele repete praticamente o título de Jeremias, de mais de 5 séculos para trás. Ele repete a mesma coisa na primeira carta, no capítulo 4. Ele diz a mesma coisa: eis que começo a corrigir pela minha casa. Irmãos, nós não somos um povo que pode caminhar do jeito que quer, sem disciplina. Nós somos um povo que, através da palavra de Deus, nós temos que nos policiar. Nós temos que ter consciência da nossa importância para a sociedade ao redor. Nós temos que ter consciência de que é a igreja a única referência que o mundo tem, referência verdadeira, referência autêntica dos princípios eternos, é a igreja. Eu acho que foi Martin Luther King, o autor da frase, que dizia o seguinte: a igreja, ela não é a senhora do Estado. A igreja não é a dona das instituições. Ele dizia também: ela também não é a serva, a escrava das instituições. A igreja é a consciência do Estado. Você já parou para pensar que você, de modo individual, aonde você anda, com o que você fala, com o que você faz, com o que você veste, com as suas opções, com a maneira de negociar, de comprar, de vender, com todos os seus trâmites e trânsitos na sociedade, você é a consciência de Deus para essa gente? Você já parou para pensar no peso da sua responsabilidade? Já parou para pensar? É quando eu penso nisso que eu tenho
um jeito. Está muito difícil encontrar roupa de homem, né? Hoje nos shoppings, por roupa de homem mesmo, né? A moda está sendo tomada por um agueiazamento sem precedentes, não é? O jeito dos rapazes, dos homens se vestirem, está um jeito assim agueizaiado, sem precedentes. Isso é verdade. Aí eu entro lá, com dificuldade, eu consigo a roupa de macho, de homem mesmo. Ah, mas esse sapato está feio. Quem te falou que está feio? Quem falou em você essa opinião que está feio? Não foi essa ideologia aí? Essas ideologias tomadas de espírito de pombagira? Fique com o gosto dele se quiser. Eu vou vestir-me e calçar-me de acordo com aquilo que dá chances à comunicação dos valores que eu creio. Exploda-se o restante. Exploda-se o restante. O crente, ele não foi chamado para passar ela da moda, não, sabia disso? O crente, quando ele está diante do espelho no guarda-roupa, quando ele nada contra o bom gosto. O bom gosto que pode ser uma bênção para comunicar os valores eternos. Nós temos bom gosto, nós temos bom humor, nós sabemos valorizar a arte, nós sabemos valorizar a moda verdadeira, autêntica, aquilo que é autêntico, como diz o Paulo quando escreve aos Filipenses, tudo que é puro, tudo que é gesto, tudo que é honesto, tudo que é honroso, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, nisso pensai. Seja posto nisso o vosso pensamento. Nós temos também um olhar para aquilo que realmente é lúdico, é de lazer, enfim, recreia a alma. E aliás, somente na palavra de Deus é que existe o verdadeiro lazer, é que existe o verdadeiro romance, é que existe o verdadeiro prazer, é que existe a verdadeira alegria. O mundo não tem isso. O que o mundo entende como prazer, como lazer, como romance, na verdade é opressão. A pessoa está sendo oprimida pelo inimigo e está achando que está se divertindo. Você está sendo oprimido, você confunde a opressão. O diabo está te oprimindo com aquilo que ele te oferece, né? Então, eu estou colocando nessa amplidão para entendermos que, devido a fazermos parte de um contexto social, nós somos suscetíveis a sair desses princípios que estão sobre nossos ombros, com os quais temos responsabilidade. A gente está suscetível a sair disso, né? E aí cair na condição do mundo escravo. O homem sem Cristo, cair na vala comum, aquele que é salvo, aquele que é chamado para ser o oráculo de Deus, aquele que é chamado para ser o comunicador das verdades eternas. Ele pode sair dessa condição e cair na vala comum de escravo do pecado. Escravo, eu repito aqui, aquilo que eles chamam de lazer, de alegria, de prazer, de romance, é opressão. Eles são oprimidos. O diabo não tem nada verdadeiramente bom para dar. Ele escraviza as pessoas com aquilo que ele oferece. Escraviza, são escravos. A verdade é essa. E o que nós temos aí nesse sentido? O homem, ele é escravo do pecado através do quê? Da opinião pública, por exemplo. Ele quer dar satisfação a essa opinião pública. Ele quer ficar bem na fita. Ele esquece a sua condição de adorador, de ser chamado para adorar, e ele acaba se tornando escravo do pecado através da opinião pública, através da moda mal compreendida. Escravo. Maneiras que o inimigo usa para escravizar. Ele é escravo do que mais? De que forma mais? Ele é escravo da carne por causa da velha natureza que está aí dentro dele. E ele, não crendo no Evangelho, ele se entrega às demandas dessa velha natureza e segue-se a opressão, né? Confundida por prazer, confundida por alegria, segue-se a opressão. Uma outra realidade, ele é escravo do pecado porque ele se submete às influências de Satanás. Ele dá lugar às influências de Satanás, a ponto de cantar o pecado, a ponto de fazer do pecado prosa, texto novelístico, texto de cinema, romantizar o pecado. As várias maneiras em que as pessoas são escravas. Mas eu estou fazendo esse desvio, essa digressão, chamada digressão, para entender que é nesse
nessa vala aí, que o homem de Deus, a mulher de Deus cai, torna-se escravo, quando ele descuida dos princípios da palavra de Deus, quando ele coloca a palavra de Deus em segundo plano. Veja só as expressões: a tua herança, Senhor, teu santuário, o derramamento de sangue chegou, a tragédia chegou para aqueles que o Senhor escolheu. O que é isso? Porque o Senhor permitiu. O que está acontecendo? E o livro de Salmos, esse terceiro livro, ele vai nessa direção de mostrar a necessidade de quebrantamento em meio àquilo que Deus permite que venha sobre nós. Quando você tem a tragédia tomando conta da família, entrando no casamento, entrando na sua vida de uma forma geral, a pergunta muito sábia da parte do homem de Deus: Senhor, eu pequei? É muito importante isso. Foi pecado? Essa tragédia que está entrando na nossa família, o Senhor permitiu que matassem minha filha, matassem meu filho, que o sangue fosse derramado, foi pecado? Nós transgredimos, foi por causa do pecado? É muito oportuno, é o mínimo que se possa fazer diante da tragédia. Foi por causa de transgressão? Irmãos, eu não vou muito longe aqui não, mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa, com base no que estamos ministrando aqui. Muitas vezes as pessoas vivem uma religiosidade confundida com a comunhão verdadeira com Deus. Dentro do contexto aqui, o povo de Israel tinha pelo menos 7 festas, bastante glamurosas, bastante agitadas, bastante contagiosas, bastante febris. Até hoje é o povo das festas. E esse povo, quando a desgraça veio, eles continuaram com essas festas. Viviam uma religiosidade intensa e confundiam essa religiosidade com comunhão com Deus, a ponto de Deus usar homens como o profeta Amós, capítulo 5, versículo 23, se referindo às festas, dizendo o seguinte: olha, retira de mim, sai de perto de mim, com o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pense num domingo como esse, o tanto de reunião de evangélico que tem no Brasil afora, cujo distintivo é a mera religiosidade, e a comunhão com Deus passa longe. Não poucos prédios cheios de pessoas tomadas de religiosidade e vazias de Deus. Essa é a realidade do nosso país. Estamos falando da tragédia que está se espalhando no nosso país. Muitas vezes não sentiu ainda, mas vai sentir. Muita gente não entendeu o que está acontecendo na nossa nação, mas vai entender. Vai demorar não vai demorar. Então, eu fico pensando, nós temos muitas vezes o pecado tomado por aquiescência. Nós temos uma tolerância com o pecado. Está dentro do nosso casamento, está na vida de nossos filhos, está ali. Não foi resolvida aquela situação, e muitas vezes nós sabemos que aquilo não foi resolvido. Nós estamos aceitando conviver com aquilo ali, sem arcar com ônus de confrontar aquela situação. Nós sabemos que isso não foi resolvido, essa situação não foi resolvida, mas nós damos ela por resolvida. Aí o que acontece? A gente dá por resolvida porque a religiosidade nos dá esse conforto. A religiosidade, ela nos anestesia. Então, os salmos aqui em questão colocam uma situação em meio à tragédia em que Deus destrói o anestésico da religiosidade para trazer de volta a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira comunhão. Mas teve que passar pela tragédia, teve que arcar com o ônus da dor, teve que arcar com o caos, teve que arcar com a perda profunda, com a perda acentuada, para que agora eles pudessem expressar para as gerações que haveriam de ler os 5 livros de Salmos a verdadeira comunhão, a verdadeira religião, agora tendo deixado para trás a religiosidade. Então você tem no livro de Salmos
Exatamente a expressão de pessoas que aprenderam de novo a orar, aprenderam de novo a cultuar, aprenderam de novo a louvar, aprenderam de novo a servir a Deus, aprenderam de novo que a razão da existência só se justifica no serviço aprovado aos olhos de Deus. A totalidade do livro de Salmos, desses 150 capítulos, é a expressão de pessoas que passaram por situações difíceis para terem a chance de entender o que Deus havia falado em outras situações e não foi ouvido. Não foi ouvido. Então eles tiveram que passar por aquilo ali para dar a si mesmo a chance de ouvirem. E agora, nas páginas desses 150 capítulos, você tem aqui orações de pessoas que foram tratadas na dor, louvores de pessoas que foram tratadas na dor, o serviço de pessoas que foram tratadas na dor, a devoção de pessoas que foram tratadas na dor. Não que a dor, não que a tragédia em si, ela seja salvadora, não. O mérito da salvação é unicamente de Deus, através de sua graça, por toda a história. Mas é um instrumento que Deus usa para que as pessoas possam dar abertura à sua graça. A tragédia, muitas vezes, é esse instrumento. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Eu te convido a orar como filho. O filho, como fiz referência ao capítulo 12 de Hebreus, o filho, biblicamente falando, ele é caracterizado pela humildade de quem se deixa corrigir, pela humildade de quem se deixa tratar, pela humildade de quem aceita a repreensão, por dolorosa que seja. Eu te convido a orar como filho e dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui para o Senhor me tratar. Eu sou vaso, o Senhor quebrar-me e me dar a moldura que lhe apraz, me dá a estatura que serve para te adorar, que serve para te servir. Diante de ti está a minha vida, meu cônjuge, meus filhos, minha família. O Senhor nos tratar, ainda que seja doloroso. O que importa é que nós cheguemos a uma condição em que a falsa religião e a religiosidade, ela perca todo espaço, e a verdadeira fé, a verdadeira religião, a verdadeira comunhão contigo seja central em nossas vidas. A nossa comunhão contigo seja restabelecida, recuperada na sua totalidade, e aí passemos a existir para a única causa que dá sentido a essa vida, a causa da salvação, o serviço aprovado aos teus olhos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda nossas crianças, ajuda nossos jovens, ajuda nossos velhos, ajuda o teu povo, Senhor, desde o mais novo convertido ao obreiro e ao pastor mais antigo. Senhor, nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos nos esvaziar de toda presunção na qual nós achamos que está tudo bem, quando o pecado está ali desenvolvendo-se, quando o pecado está ali evoluindo no seio da família, e nós, por causa da religiosidade, estamos achando que está tudo bem resolvido. Nos livra, Senhor, pela tua graça, ainda que o modo que o Senhor use para nos livrar seja um golpe duríssimo, seja uma tragédia, Senhor, mas o que importa é a volta da verdadeira comunhão. O que importa é a volta do verdadeiro culto, do verdadeiro louvor, da verdadeira oração, da verdadeira devoção. Aleluia, Senhor. Nos ajuda-nos a nós, todo o teu povo, todos os santos aqui no Brasil e em toda a terra, Pai. É a nossa oração que essa mensagem ela possa marcar a nossa vida, ela possa dividir a nossa vida entre antes e depois. É a nossa súplica, no nome de Jesus, meu Deus. Que o nosso ministério ele seja retomado na sua totalidade, ó Deus amado, para que
tão somente o teu nome seja engrandecido em tudo por tudo nas nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Que desta forma, o amor de Deus Pai. Amém. Amém. Estamos esquecendo da ceia, graças a Deus. Mas permaneça nesse mesmo clima de oração, de quebrantamento, de súplica. E quando nós ministramos a ceia do Senhor, nós temos a mesma mensagem. A mensagem na qual você alcançou pela graça a condição de aceitação perante Deus, de aprovação diante de Deus. Você, pela graça, foi qualificado a existir para servir. Gostaria de chamar aqui o pastor Joel.